Aqui nós vemos aí os fundamentos da situação política que nós temos analisado sistematicamente, né? No centro da situação se encontra o problema Lula e por detrás dele o problema social, o problema da mobilização popular e tudo mais. A burguesia não consegue estabilizar o regime político após o golpe, não consegue estabilizar um governo golpista e nós temos ingredientes de uma crise muito grande, né? Tanto que nós podemos observar que nós estamos aqui no final de março, né? Em um ano eleitoral normal, todo mundo já estaria aí simplesmente fazendo campanha eleitoral, mas a campanha eleitoral ela é perturbada pelos acontecimentos políticos de todos os dias, né? É uma crise atrás da outra. Bom, qual que é a grande questão, né, dessa crise política? A grande questão é a falta de iniciativa política da esquerda, que só vê o problema eleitoral. De um modo geral, a esquerda não atua contra a direita, contra os golpistas, né? A gente viu, por exemplo, o caso da Marielle Franco. Num primeiro momento foi aquela comoção. Aí a coisa foi totalmente absorvida aí pela direita. A direita começou a usar a vereadora, a morte da vereadora, para impulsionar sua própria política de ocupação do Rio de Janeiro, de reforço da segurança pública, de repressão, de assassinatos, etc. e tal. E a esquerda recuou totalmente, esperando, né, que a situação se refluísse. Dentro do PT, nós vimos aí com muita clareza que há toda uma ala que fala em virar a página do golpe. Vem falando já há muito tempo de virar a página do golpe. O problema é que toda hora que eles vão virar a página do golpe, acontece alguma coisa que mostra que não dá para virar a página do golpe, né? Por exemplo, como é que nós vamos virar a página, né? Os sábios do PT, que falam em virar a página, eles deveriam explicar como é que a gente vira a página dos ataques à bala contra a caravana do Lula. Como é que a gente faz? A gente chama o cidadão que deu tiro na caravana para tomar um café? Como exatamente funciona essa virada de página? Ninguém consegue explicar. Quer dizer, enquanto eles falam em virar a página do golpe, o que a situação política oferece, de fato, é uma radicalização cada vez maior da situação, né? Isso daí é uma coisa muito importante. É importante a gente frisar que, no que diz respeito a esses atentados, isso daí não é simplesmente a ação de uma minoria isolada, né? Isso aí é uma coisa muito óbvia, que os governos dos estados do Sul apoiaram a iniciativa contra a caravana do Lula. Não é uma coisa de meia dúzia de malucos, é uma coisa do conjunto dos golpistas. Tanto que o Alckmin e o Dória vieram ao campo para apoiar isso daí, né? Por que eles vieram apoiar? Porque é obra deles, na realidade. Então, quer dizer, o problema de virar a página é que não há como você resolver o problema da luta. O virar a página seria o PT, sei lá, se autodissolver e acabar como força política capaz de oferecer uma alternativa, né, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista das lutas. Os sindicatos teriam que se autoanular. Não é possível num quadro de radicalização política como esse, tá? Mas, enquanto que uma parte do PT fala em virar a página do golpe, o que nós temos aí é o quê? Uma confusão política. Os acontecimentos da última semana indicariam que a esquerda, o movimento operário, os movimentos populares, etc. e tal, eles deveriam assumir a ofensiva nesse momento, né? Deveriam assumir a ofensiva, inclusive, né,
se apoiando sobre os ataques que a direita está fazendo de uma maneira cada vez mais intensa contra o movimento operário popular de esquerda democrático. Seria preciso convocar amplas mobilizações em defesa do Lula, contra o que aconteceu na caravana, o assassinato da vereadora, a repressão que está crescendo em todo o país, né? Vamos falar disso um pouco mais na frente. É o momento de organizar uma ofensiva, não é o momento de você ficar numa posição conciliadora. Na realidade, se nós observarmos bem, os acontecimentos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eles, na realidade, eles oferecem a oportunidade para um ataque frontal contra a direita. A direita fica aí intimidando todo mundo, mas chega um determinado momento, eles se expõem, né? Se expuseram com esses ataques não provocados contra uma atividade pacífica de um ex-presidente da República, etc. e tal. E isso daí levantou uma indignação popular muito grande que deveria ser transformada numa ofensiva contra a direita, né? No entanto, a esquerda não quer saber disso daí, fica dividida entre a opção de virar a página, que é uma opção inviável, né? E a opção de ir para cima da direita, né? Então cria-se esse impasse, o que é extremamente desfavorável, porque no impasse a direita acaba tendo a possibilidade, né, de uma iniciativa. Nós vimos aí que setores direitistas estão chamando uma mobilização para esse dia 31, né, para comemorar o aniversário da ditadura militar de 64, do golpe militar de 64. Outros setores já foram convocados pela burguesia para fazer ato no dia 4, né? E a programação de mobilização da esquerda no dia 4, 3, é extremamente confusa. Na realidade, ninguém sabe o que é que vai ser feito. Chamaram a famosa vigília, que foi uma vigília de meia dúzia de pessoas, quando poderia ter sido uma grande manifestação contra o golpe. Agora não se sabe se vai ter ato dia 3, dia 4, em São Paulo, em Brasília, no país inteiro, em lugar nenhum, ninguém sabe nada. Quer dizer, é uma política de desorientação, de contenção, né, deliberada ou não, da possibilidade de mobilização das massas que estão querendo se mobilizar pelo que aconteceu no Sul, pelo que aconteceu com a vereadora, pelos ataques que estão recebendo, como no caso da Previdência em São Paulo, etc. e tal. Então, o grande problema é esse daí, é preciso, né, organizar a mobilização para enfrentar a direita num momento que é, como esse, favorável, mas que está escapando pelos dedos, né? Esse é o aspecto provavelmente mais significativo da situação política nesse momento.